Então, como esperado, surgiram várias dúvidas sobre tratamento endodôntico, sobre canal. Então, nós selecionamos algumas que foram mais recorrentes e eu vou tentar fazer uma explicação aqui para vocês entenderem certinho do que se trata o canal. A primeira pergunta é a fatídica: criança faz canal? Então, existem duas opções quando a gente fala de tratamento de canal em criança. Existe o tratamento de canal em dente de leite, dente decíduo, no qual a gente faz o tratamento para o dente de leite conseguir cumprir o seu papel ali na hora do nascimento dos dentes novos. E também existe o tratamento de canal em dente permanente em criança, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas o nosso primeiro molar, aquele primeiro grandão que a gente tem lá atrás, ele nasce por volta de 7, 8 anos e ele não cai para nascer outro. Ele só nasce atrás do último molarzinho de leite. Tanto é que esse dente é o que a gente mais recebe aqui no consultório para fazer o tratamento de canal, porque como a mãe às vezes não se liga de que aquele dente vai ser permanente, ela acha que é de leite, ou então também a criança com 7 anos ainda é imatura para fazer uma higienização correta, ele acaba sendo o dente que é mais acometido pela cárie a ponto de ser necessário um tratamento de canal. Então, para esclarecer, vamos lá. Existe o tratamento de canal em dente de leite, no qual a gente faz a remoção da polpa para o dentinho de dente de leite não doer e ficar ali segurando o espacinho para o dente permanente nascer. E existe também o tratamento de canal em dente permanente em crianças. Tá? Quando a gente fala em tratamento de dente permanente na criança, normalmente é o endodontista mesmo que faz esse tratamento e a gente tem que achar um profissional que seja capacitado a atender uma criança. Agora, esse canalzinho do dente de leite, normalmente ele é realizado pelo odontopediatra, tá bom? Então, não é porque o dente é de leite que a gente pode já descartá-lo da mastigação. Às vezes, ele precisa ali ficar cumprindo o seu papel para evitar problemas futuros na hora da troca desses dentinhos, ok? A outra pergunta que assim apareceu muito é sobre tanto gravidez como doenças como diabetes, hipertensão, se elas impossibilitam o tratamento. De maneira nenhuma. A única coisa que a gente precisa nas doenças como hipertensão, diabetes, pessoas que têm problemas cardíacos, problemas neurológicos, a gente precisa que haja uma compensação, que a doença esteja em controle e a gente precisa de um contato direto com o médico responsável por esse paciente. Então, muitas das vezes eu mando por escrito, preciso fazer o procedimento tal, usando o sal anestésico tal, você permite, qual a indicação? Às vezes, quando nem só com o canal, às vezes numa extração, um paciente que toma anticoagulante, o médico pede a suspensão do remédio alguns dias antes, então nada impossibilita, mas é preciso um cuidado especial com esses pacientes, tá bom? E a grávida, também, se ela tiver com uma gravidez em normalidade, sem nenhuma doença congênita, sem nada fora, uma grávida indo no plano normal da gestação, nada impede o tratamento de canal. Pelo contrário, a gente acredita que a dor para o feto é muito mais prejudicial do que 1 ml, 2 ml de anestésico que a gente usa durante o procedimento. A única coisa que a gente tem que ficar muito atento é o tempo de gestação, porque durante o tratamento de canal a gente precisa fazer algumas tomadas radiológicas, que é aquela radiografiazinha pequenininha. Ela é muito pequena a quantidade de radiação, então ela teoricamente não impede, mas a gente gosta de ter um cuidado, usar o protetor radiológico, conversar com o médico, preferir o segundo trimestre da gestação, mas a paciente está com 8 meses, sentindo uma dor intensa. Isso pode até adiantar o trabalho de parto. Então é muito melhor ela vir aqui e a gente resolver a dor do que ela permanecer mais um mês com dor, ter o puerpério com dor. Então a gente prefere resolver isso antes, tá bom?
E outra pergunta muito interessante por que às vezes a gente precisa retratar um canal? Então, às vezes, o profissional que realizou o tratamento antes não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje, então ele não conseguiu trabalhar de maneira tão boa como a gente consegue trabalhar hoje há anos atrás. O tratamento de canal também não é 100% de resolução. Então, às vezes, a gente pega e faz o tratamento da maneira correta, mas na hora que a gente faz aquela desinfecção com os produtos, a gente não consegue uma eficiente limpeza dos condutos e as bactérias elas podem recolonizar e causar dor. Mas cada vez esse retratamento de canal está sendo mais difícil de acontecer, porque a gente contém tecnologias que nos permitem um trabalho muito melhor, a gente tem o conhecimento da anatomia muito melhor do que a gente tinha antes, mas existem casos em que o paciente já tratou o canal há 5 anos atrás, ou infelizmente não procurou um profissional capacitado para realizar, e aí o trabalho não está compatível com um trabalho de excelência. Então, às vezes, a gente precisa reintervir, remover o material obturador e refazer o canal, tá bom? Então é por isso que às vezes é necessidade de retratar. E saúde não é uma ciência exata, então a gente faz tudo para dar certo, mas existem uns casos em que a gente tem mais dificuldade, o organismo da pessoa tem uma resposta um pouco inferior. Não tem como a gente explicar, tem casos que são inexplicáveis e infelizmente a gente precisa reintervir para poder conseguir manter aquele dente ali, porque um dente é muito importante na mastigação. Outra também que aparece muito. Todo dente com canal fica amarelo? Não fica. Um dente de tratado canal de maneira correta, ele não é para ficar amarelo. Normalmente o dente ele escurece pela forma como ele sofreu a agressão. Às vezes foi um trauma, então você foi lá e bateu o dente durante um acidente e teve ali a inflamação da polpa. Por esse trauma, às vezes ela sangra. E esse sangramento no interior do dente causa ali um manchamento da dentina, do esmalte, em que o dente vai ficando escurecido antes mesmo da gente fazer o canal. Muitas vezes o paciente ele chega aqui com a queixa de que o dente está amarelo e aí a gente descobre que o dente está necrosado e a necessidade do tratamento de canal. E também, antigamente, como a gente não tinha uma técnica tão apurada, às vezes ficava material obturador ali na coroa do dente e isso causava um escurecimento da coroa. Mas hoje em dia isso é cada vez mais raro acontecer, salvo você procurando um profissional capacitado para realizar o tratamento, ok? E aquela pergunta que afasta todo mundo é se dói fazer canal. Não é para doer. Existem casos em que o paciente já chega aqui com uma pulpite muito aguda, que ele já chega aqui com muita dor. Então, um paciente que não passou a noite em claro, o paciente que está sentindo aquela dor alucinante a noite toda, quando ele chega aqui, ele já chega com estresse muito alto. Então, para a gente conseguir a confiança, para ele relaxar, para ele fazer abaixar a adrenalina para a anestesia fazer um efeito, às vezes é um pouquinho demorado, a gente precisa lançar mão de remédios para fazer um controle da dor antes, mas normalmente o tratamento de canal é indolor, tá? Não é certo a gente estar lá fazendo o tratamento e estar sentindo dor. A gente faz uso de uma anestesia eficaz, a gente faz um bloqueio de toda a área, porque o ideal é que o paciente sente aqui e relaxe, tá bom? Como eu disse, o sonho é que o paciente durma ali com a boca aberta e a gente faça todo o trabalho, tá? Então, a gente escolheu essas aí. Se você tiver mais dúvida, manda pra gente, nenhuma pergunta é boba. A pergunta que você tem pode ser a mesma do colega que não tá tendo coragem de perguntar. E a gente tá aqui para tirar as dúvidas e tornar a odontologia cada vez mais próxima do paciente. Ok? Muito obrigada, até a próxima!